Oiê, gente boa desse canal. Aqui, Fernanda Vidigal para mais um 365, Aberturas de Tarô. Estamos todos aqui reunidos para mais uma abertura. E olha que bacana, eu tenho trazido desde o começo desse ano uma abertura por dia. A ideia é que, trocando essa informação, eu possa estar contribuindo para os meus alunos, para os meus parceiros, para quem está chegando para o tarô, com o que eu considero o mapa da mina. Toda vez que você tem uma abertura bem orquestrada, organizada, conhecida, você passa a ter segurança nas aberturas do tarô e com isso também passa a construir com segurança uma conversa, um conselho, né, uma contação de histórias competente para ir em acordo com a necessidade do teu querente ou cliente. A minha intenção era de trazer o que eu ainda não tinha trazido e que de vez em quando até eu sinto falta, que é de ter tudo quanto é abertura compilada, jogada no mesmo lugar, para a gente poder ir seguindo uma depois da outra e aproveitando para ter perguntas. Que tal? Traga suas perguntas aqui para o canal. Basta você compartilhar o que está pensando, o que gostaria de saber, por que isso ou como aquilo, aqui embaixo de cada um dos vídeos. Você é super bem-vindo e isso sempre me ajuda a ter uma razão, um tópico, um objetivo para abrir, inclusive, as conversas do 365. Mais do que isso, você também pode dar aquele joinha, se inscrever no canal e compartilhar esse vídeo, porque isso alavanca o canal para seguir adiante. E, além disso, se você quiser fazer parte de um time super fofo, super gracinha, que tem estado se montando desde o começo do ano, e vem vindo, se recheando, né? É o grupo do 365, Abertura de Tarô, lá do WhatsApp, onde tem uma turma muito animada, além de todos nós sermos apaixonados pelo tarô. Conversamos sobre o tarô, perguntamos sobre o tarô e é tudo de bom. E aí também, um pouquinho mais adiante, a gente vai estar fazendo os sorteios das aberturas. E se você entrar no grupo, quem sabe a próxima pode ser sua. Valeu? Como é que chega lá? Basta olhar o link que está aqui embaixo do vídeo ou no alto do meu canal do YouTube para você chegar no grupo do 365 do WhatsApp. Beleza? Então, vamos seguindo para a apresentação de hoje aqui do 365 Aberturas de Tarô, onde a gente está na abertura 145, falando do As da Vez. Eu adorei essa proposta porque ela me abriu um horizonte de que eu posso estar usando um as para um assunto, outro as para outro assunto, outro as mais outro assunto. Então eu posso estar fazendo essa abertura cada vez com um as. Dessa vez, o as da vez vai ser o as de paus. Porque cada um dos ases traz uma força dos seus elementos e pode ser usado não só nessa abertura, como em outras, se eu quiser explorar outros assuntos. Quando eu coloco um as de paus, em parte eu já estou falando de um assunto ou negocial, ou empresarial, ou da vontade do ser, porque é o elemento do fogo. Então, assim, eu vou estar direcionando ou dando um direcionamento sobre a vontade, o propósito de algo, de alguém, qual é o GPS, aquele lá de cima, lá do espírito, do maior. Também conhecido como fogo, ele fala da disposição para um objetivo, quer olhar um objetivo ou foco, também está valendo para o as de paus. Esse é o as da vez. Então, nós vamos usar o as de paus como guia aqui. Ele é uma carta que eu vou tirar de dentro do meu deck, eu vou fazer uma escolha de dentro do deck, tirando o as, não é, de paus, colocando ao centro, e aí depois eu vou colocar ele de volta, vou embaralhar, vou escolher a carta anterior e a posterior, igual a gente fez nesses dois últimos vídeos. Volta um pouquinho que você vai descobrir. E aí eu vou estar definitivamente trazendo as três primeiras cartas, o próprio as, mais a carta anterior e a posterior, e por fim
eu embaralho tudo que sobrou e vou puxar de forma aleatória e oracular as cartas 4, 5 e 6, ou 1, 2 e 3, que ficam logo abaixo, porque elas vão estar justamente trazendo a perspectiva desse assunto. Também como quem fala do que facilita no 4, daquilo que pode prejudicar no 5, e o 9 fora fica no 6, né? Que é o resultado final. Combinado? Vamos tocar para diante? Então vamos tocar para diante. A gente vai seguir para a mesa, direto e reto para a mesa. Vamos jogar, vamos jogar, vamos jogar, que a coisa melhor da vida é o jogo em si. Então, lembra qual é a conversa? A conversa é o as da vez. Quem é o as da vez mesmo? Lá vamos nós. E procura, procura, procura quem? O as de paus. Então, nós vamos estar falando do elemento do fogo, que é paus, e vamos estar trazendo as questões que paus normalmente traz para o jogo. A vontade, o destemor, né, o propósito, o direcionamento, o GPS, ó, tá aqui, né? As de paus para representar então as questões que eu quero olhar nesse momento sobre a minha empresa, sobre a minha empreitada, sobre coisas que demandam uma vontade ou um exercício. Posso até também, no As de Paus, dizer eu quero olhar a minha parte espiritual, como é que eu estou com as minhas conexões espirituais, né? Esse também é um assunto comum para paus, em geral, que seria a nossa conexão aqui na Terra, olhando de quem é humano para o alto, a minha conexão com o divino, a minha espiritualidade. Mas de verdade mesmo, eu quero olhar uma empreitada, eu quero olhar a minha empresa, eu quero olhar algo que me é mais particularmente importante para o momento. Então, vamos manter ele aqui. Não, já escolhi, já reconheci o cara. Aí eu venho aqui, eu posso até fazer assim, ó, abri, cortei, ponho ele aqui, vamos embaralhar? Vamos embaralhar pensando no meu tema. Então, se eu estou querendo olhar a minha empresa, eu estou querendo olhar a minha empreitada, eu estou querendo olhar o meu negócio, eu tenho que ir pensando. Isso é uma coisa que é de verdade mesmo. Eu vou pensando e vou embaralhando, vou pensando e vou embaralhando. Ah, Fernanda, pode cortar também? Pode. Se você quer benzer teu baralho, vamos lá. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Benzo, pronto. Tá, e aí que eu faço? Abro as cartas de novo e vou procurar onde foi parar o as de paus. Cadê o cara? Cadê o cara? Porque eu tenho que pegar a carta antes e a carta depois, né? Então, cadê o as de paus? Cadê o as de paus? Cadê? Cadê onde ele foi parar? Onde será que ele foi? Cadê o mocinho? Apareça, por favor. Foi parar lá no final, olha só. Então a gente vai pegar o as de paus, a carta anterior, quando eu encontrá-lo, e a carta posterior, certo? Olha lá, achei, ó, vamos lá. A carta anterior, a primeira que veio antes, a morte, o as de paus e o eremita, a carta que veio logo depois. Ai, Fernanda, eu posso até olhar uma antes. Você se sentiu tentado? Tá bom. Põe aqui, né? Sentiu tentado? Põe lá. Porque às vezes a gente tem tentação nos olhos, né? Eu falo que os olhos enchem a nossa ideia. Então, só para não sofrer com isso, tá todo mundo aí. Quem eu bati o olho tá aí. Mas de verdade, a jogada é feita do as de paus, a carta anterior e a carta posterior. Então, eu estou chegando, né, na minha empresa, está vindo de uma temporada de grandes mudanças, deixando coisas do passado bem para o passado e renascendo ou se reavivando em novas empreitadas, andando bem devagar, com calma, se vai ao longe, vamos seguindo, né? Com o eremita que sempre diz sim, mas sempre com um passo depois do outro e um dia de cada vez. Aí a gente vai, posso até embaralhar de novo também, se eu quiser. Ainda estou com o baralho fechado, vamos assim entender.
tirei quem eu achava que era significador, acho a Imperatriz significadora, minha empresa já teve momentos muito mais prósperos, muito mais abundantes, com muito mais movimento, não é? Do que agora. Agora ela tem muitas demandas, muitas questões como 10 de paus, muitas obrigações, vamos colocar assim, nem sempre isso dá tranquilidade. Muito bem. E aí agora a gente abre aquele lecão maravilhoso, né, que some com qualquer perspectiva de que sei alguma coisa, e eu vou puxar a carta que conta ao que venho, então minha empresa no positivo. Aqui embaixo gosto de falar mais do que emperra, do que atrapalha, e o foco final, né, a fala final num primeiro momento. Posso até deixar o deck meio por aqui, se eu achar que tenho que abrir. Ah, mas abrir mais o quê, Fernanda? Pois é, se eu for abrir alguma coisa agora, seria um prolongamento aqui embaixo do trio. Eu posso até abrir mais um. Mas vamos ver como é que está aqui. Então, assim, o que de certa forma, ajuda? A parte comercial, o comércio, a parte dos negócios, o fazer negócios, entrar nas licitações, enfim, negociar, né? E trabalhar com os valores e com o comércio em si. Beleza. O que atrapalha? As questões que não. Eu acho que aqui, olha, quando a gente fala de um 5 de taças, eu acho que o que atrapalha tem a ver com negócios ou relações de negócios que não se concluíram direito, ou perdas de alguns negócios ou de algumas propostas, né, ou de alguns vínculos, e que isso pode ser uma perda de tempo, talvez olhar para isso. Então, estou muito mais olhando para o tempo que passou e para o que já foi, e não estou percebendo que eu ainda tenho clientes, eu ainda tenho outros lugares para olhar que ainda estão aqui presentes e estão valendo, né? A gente às vezes tem umas fases mais de baixa e a gente acaba olhando só para o que passou e esquece de olhar para aquilo que permaneceu. Mais do que isso, para aquilo que tem que ser o foco. O foco é de uma recuperação estratégica, usando a cachola para poder seguir para um novo momento. Isso é bem 6 de espadas. Mas vamos supor que eu não aceite só isso. Eu quero entender um pouco mais esse diabo aqui, eu quero entender um pouco mais o 5 de taças e quero entender um pouco mais o 6 de espadas. Então eu posso estar puxando apoiadores, né? Veja, a tristeza ou também as confusões ou as coisas não exatamente bem vistas ou organizadas nos negócios que a Lua trouxe, porque a Lua muitas vezes traz aquela fuligem nos olhos, o nevoeiro, né, pela frente, uma dificuldade de ver um ponto cego para olhar, pode ter sido de verdade o ponto mais forte para que a empresa entrasse em algumas dificuldades. Então, agora é uma questão de eu parar de olhar para o leite derramado e começar a olhar para o leite que ficou e começar a fazer novas escolhas, não é? De um jeito mais interessado, mais envolvido, mais me posicionando dentro da minha empresa, para poder fazer uma recuperação em todos os âmbitos, sobretudo nos âmbitos relacionais, porque afinal de contas, empresa também faz relações, relações com fornecedor, com vendedor, né, com banco, com uma série de coisas. E isso precisa ser levemente melhorado ou mais aquecido, mais bem orientado para que possa chegar numa temporada de um jeito menos pesado, né? Porque o meu amigo aqui, 10 de paus, às vezes é muita madeira para carregar de uma vez só. Então vamos ver o que dá para fazer. Eu me considero agraciada com esse olhar, né? E com essa fala, mesmo que pareça pequena, mas sem dar grandes e maiores detalhes, aqui na minha cachola, para a minha empresa, valeu o olhar e valeu ampliar um pouco, porque muitas vezes a gente sente fome de mais carta, não, quero olhar um pouquinho mais, então abre.
Abre aonde é possível abrir. Aqui eu abri de 3, posso abrir 3 de novo, posso abrir mais 3 e fechar uma de 9, que com mais 3 aqui em cima, mais a significadora. Então, assim, eu preciso ver o quanto eu dou conta das cartas que abro e das conexões que eu posso fazer na leitura com as cartas já abertas. Combinado? Então, maravilha. Então, mais uma querida abertura entregue para vocês. Amanhã a gente vai ter aqui uma nova abertura, a última desta semana, de número 21. Então, vai ser a previsão semanal. Foi uma das únicas previsões que eu acabei deixando para trás e que me perguntaram: não dá para fazer previsão do mês? Dá, vamos olhar para isso amanhã numa nova jogada. E aqui no 365 Aberturas de Tarô, quem comigo? Aquele um beijo, um queijo e um tarotê para todos vocês. Valeu!